Hello, hello, my friends! Eu tava hoje na praia com uma amiga minha e eu tive vários insights. E eu preciso fazer um vlog. Oh meu Deus! Como eu falei no vídeo anterior, eu quis fazer essa sequência pra vocês entenderem exatamente o que aconteceu na minha vida, pra eu poder conversar com vocês sobre isso. Porque eu demorei muito tempo pra cair a ficha do que estava acontecendo. Enfim, chegamos ao hoje, que não é mais hoje, pois vocês estão no futuro. Eu acho que eu quero crer que eu estou postando isso perto. Not very longe. Então, o meu terapeuta me postou uns textos. Cara, eu vou ler. Não tem condições, eu preciso ler. Quando a gente desenvolve um falso eu, o que ele chama de falso self, né? Que não tem a ver com uma pessoa falsa, mas com aquilo que o outro quer e precisa ver em mim. É uma criança que tende a desenvolver o que chamamos na terapia de um eu empobrecido. Porque, não praticando o seu desejo, essa criança não desenvolve autonomia. E a autonomia é se orientar de dentro para fora, diferente de independência, que é se sustentar dos próprios recursos. Inclusive, alguns falsos selfies se tornam independentes financeiramente para não dar trabalho aos seus parentes, né, ou a figura parental. Mas, em geral, quando não se dá trabalho, isso é preocupante. Essas pessoas vão escondendo tanto seu verdadeiro eu para agradar, que podem entrar em depressão profunda, porque começam a duvidar se a vida é mesmo para ser gozada, ou existe apenas para atender ao outro. Quando acontece, inclusive, de ter depressão, choca todos ao redor que pensam, nossa, uma pessoa maravilhosa, como estava assim deprimida? São depressivos funcionais, que desempenham tarefas perfeitamente. Porque se a primeira pergunta que a terapia faz ao paciente, né, assim, indiretamente é o que essa criança fez para ser amada, essas crianças acharam que atender os seus parentes sem fim e, na vida adulta, atender os outros lhes traria felicidade. Pelo contrário, traz um profundo sentimento de vazio. Por isso, ouvir nosso verdadeiro eu é fundamental. Trair nossos pais para nos emancipar pode ser difícil, mas é tarefa da terapia libertar a autonomia. Investigue com critério e verdade o que sua intuição pede ao seu corpo. E acredite, como diria o filósofo Nietzsche, que nunca é alto o preço a se pagar pelo privilégio de pertencer a si mesmo. Esse eu acho muito foda. E o mais recente que ele postou faz uma semana, no meu tempo no passado, que é muito sério, muito foda, eu vou ler isso também. Sempre que um paciente chega ao consultório reclamando de uma situação ruim, é importante ajudá-lo a compreender que o que o sustenta nessa situação é o que chamamos de ganho secundário. Em geral, a gente deve se mover na vida buscando os ganhos primários. Se sou médico, quero curar as pessoas e ser reconhecido por isso. Lá no fundo, quero também curar a impotência de não ter podido salvar um ente querido de um câncer. Mas quando nos guiamos pelos ganhos secundários, criamos um emaranhado de situações que nos levam quase sempre a vivências ilusórias que abrem espaço para processos depressivos. Reconhecer nossos ganhos secundários nas situações nos ajuda a sair do lugar de vítima e assumir que nós nos colocamos de maneira ativa nos nossos processos. Não adianta dizer que o seu pai é autoritário se você não está disposto a abrir mão do cartão de crédito sem limite que ele te proporciona. Criamos um conluio velado para permanecer em situações de ganho secundário, então não é honesto ficar culpando o outro. Só quando estivermos dispostos a sair da posição de vítima é que poderemos nos mover em função dos ganhos primários, que sim, dão trabalho, mas dignificam, pois aquilo que o corpo pede através da intuição e não do ego é o que temos de mais legítimo para realizar nosso verdadeiro eu. Pedir demissão de um trabalho que não faz sentido, que permaneça só por status e dinheiro, terminar relacionamentos falidos que sustentam por apego e abrir mão de ofertas que nos custam a dignidade são expedientes de um caminho para a realização. Uma coragem para assumir o protagonismo da própria vida, pois um dia seremos nós mesmos que pagaremos o preço com o nosso próprio corpo. E assim, pegar atalhos para nos sustentar nos ganhos secundários é adiar em mais dias o tempo da travessia. Eu acho esses dois textos muito... Esse segundo, que pariu. Todo mundo precisa ler esse texto na vida e entender que tem algo que faz você ficar. Em geral, na vida, em situações desconfortáveis e desagradáveis, quando a gente permanece, tem algo no nosso inconsciente
que tá ganhando com aquilo, que faz você ficar porque você acha que tá valendo a pena. Mas como diz o outro texto, se você vive um caso de falso self, nunca é alto o preço a se pagar para ser seu. Então esse ganho secundário não paga. Por que eu tô trazendo esses textos? Porque a gente tava conversando sobre isso e eu tava falando o quanto eu me perdi de mim todos esses anos. E recentemente, mais ainda, eu perdi a minha espontaneidade. Eu perdi meu jeito brincalhão, eu perdi... Cara, no Instagram eu não me reconheço. Eu não me reconheço no Instagram. Eu tenho tentado me recuperar. Já tô sem voz, velho. Como é que eu vou trabalhar com isso se eu perco a voz, né? Fudeu. E eu tava falando pra ela, velho, onde foi que eu me perdi? Em que momento eu me perdi? Por quê? Sabe? Tipo, ao longo desses anos eu não fiquei o tempo todo completamente perdida. Eu tive lapsos de me encontrar, mas escorria das minhas mãos tão fácil. Essa semana eu até escrevi um texto sobre os ganhos secundários e o que é que anda fazendo barganha comigo pra eu ter me colocado em tantas situações que não são pra mim, que eu sei que não são pra mim. Pausa pra dizer o tanto de gente que eu acho que deve estar vivendo isso também. Outra coisa que aconteceu, o universo anda me mandando muitos sinais. Sabe o que um dos textos fala? Que o falso self, né, a pessoa que vive o falso eu, ela passa a acreditar que a vida não é pra ser gozada, que a vida não é pra ter prazer. E eu me identifico muito, eu me identifico pra caralho. Que em vários momentos da minha vida parecia que era só sacrifício. Não porque eu tava vivendo necessariamente algo muito difícil, algumas vezes sim. Eu sempre me culpei muito por sempre sentir que eu não deveria sofrer tanto porque eu não tenho grandes problemas externos. Eu acho que os outros sempre vão pensar que eu sou dramática. Por exemplo, eu tenho essa sensação de que eu não tenho prazer na vida. E eu não acho que eu tô com depressão, tá? Só pra vocês saberem. Mas como se a vida fosse um constante e eterno sacrifício. Eu voltei a fazer yoga, né? Eu tô com uma professora maravilhosa. E ela falou, pense no que vocês fizeram durante o dia, tal. Até que vocês chegaram aqui. Olhem os seus avatares de fora, né? Os seus corpos de fora. Agora entrem neles. E percebam, sintam esse avatar, sintam esse corpo. Como é educada. E depois a gente conversou sobre isso e ela foi falar que eu não vou saber falar direito, mas foi uma palavra que ela usou, mas que representava tipo alma. Existe o avatar, que é o nosso corpo, existe nossa alma. E que quando a gente não tá agindo de acordo com o nosso verdadeiro eu, como fala na psicologia, ou de acordo com a intuição, com nossa alma e nosso corpo, eles não ficam em unidade. E assim a gente adoece o espírito e o corpo. E fez muito sentido pra mim, considerando tudo que eu vivi. E essa fase que eu vivi fudaça todos esses anos. E tipo, sabe quando tudo encaixa? Caralho, esse raciocínio faz completo sentido de tudo que eu vivi. É isso. Eu não tava sendo eu. E isso desconectou o meu corpo do meu espírito. E eu adoeci dos dois. E aí nessa conversa na praia, eu tava falando pra ela isso, que eu amo João Pessoa, mas que eu não sinto que aqui é o meu lugar. Na minha vida aqui eu me rodeio de situações, pessoas e as redes sociais, né? Puta que pariu, não me representam, que não são quem eu sou, que movem meus ganhos secundários o tempo inteiro, mas nunca os meus ganhos primários, que me afastam da minha intuição, ou seja, que o meu corpo e o meu espírito eles estão sempre desconectados, praticamente sempre. E que agora eu tô tendo esse despertar, né? Depois que eu fiz essa viagem, que eu consegui voltar a ouvir a minha voz interior. Isso de eu ter perdido minha espontaneidade, de eu não conseguir brincar com as pessoas, hesitar sobre tudo que eu posto e de pensar sobre engajamento. Mas, gente, eu nem ganho dinheiro no Instagram, tipo assim, pra quê? Por quê? Eu tô preocupada com isso, sabe? Medo de ataque de pessoas que eu não conheço, que não me importam, que não são relevantes pra mim, que não fazem diferença na minha vida, que se elas não gostam gratuitamente de mim, o problema é delas. Por que isso tá me movendo? Tipo, qual é? Isso faz sentido. E outra coisa das aulas de yoga é que, tipo, ative o lugar certo, ative onde tem que ser ativado. Você não é pra estar fazendo força no ombro, se é só pra você estar sentada. A força tem que ser onde vem sua força vital. Aqui em cima, eu acho isso muito foda quando ela falou isso. A gente tá fazendo uma postura difícil, mas aqui em cima a gente tá leve. Aqui em cima a gente tem prazer. Isso é uma metáfora do caralho pra vida.
as coisas estão difíceis e o meu esforço que eu faço tem que ser como tem que ser feito. O resto da vida eu tenho que estar sentindo prazer, sabe? Eu não tenho que estar o tempo todo sofrendo, me culpando porque eu não consigo, porque eu não ganho dinheiro com o YouTube, porque eu não ganho dinheiro com o Instagram, porque até a fotografia tá difícil pra caralho. Meu Deus, não, pera, o que é que realmente importa pra mim? E um insight muito foda que eu tive hoje. A partir do momento que eu tirei a minha licença, alguma parte de mim, por algum motivo muito idiota, que eu não concordo, achou que eu tinha agora, pra eu ser uma profissional autônoma, respeitada e as pessoas me contratarem, que eu tinha que passar seriedade. Então eu tinha que mostrar muita proatividade e que eu tinha que me posicionar de determinada forma, como os outros fazem, porque essa é a única fórmula possível de sucesso. E eu comecei a performar uma pessoa que eu não sou. E essa pessoa não podia demonstrar fragilidades e vulnerabilidades, porque ela é um profissional muito bem sucedido. Cara, se não tem vulnerabilidade na minha conversa, não sou eu. Essa não sou eu. Quem caralho é essa personagem que eu permiti criar, eu autorizei ser criado? Que puta que pariu! Eu não tô me culpando, tá? Inclusive, não tô mesmo. Eu só tô assim, como isso conseguiu entrar na minha mente? Como esse mundo conseguiu me convencer de que era isso? Tipo assim, isso não sou eu. Em nenhum level. Eu tava conversando com o Yandara, é isso. Tipo, eu quero fazer acontecer de outro jeito. Não precisa ser assim, eu vou provar pra mim. Não é pro mundo, é pra mim. Mas tipo, eu vou provar pra quem precisa acreditar nisso também. Que é possível. E eu nem sei se vai ser, mas eu vou dar um jeito de ser, porque não é desse outro jeito. Então nas minhas redes eu passei a ter medo de mostrar merdas, de eu errar, de eu falhar, porque eu não posso falhar, porque agora é pra valer, sabe? Tipo, caralho, essa foi a coisa mais burra que eu já fiz. Mas eu tô tão feliz de ter entendido que foi isso. Eu cheguei a arrepiei, não dá pra ver, tô toda arrepiada. Porque agora eu sei. Eu não concordo com isso, então fica fácil mudar, porque isso não é quem eu realmente sou. Eu não sei, eu tô me sentindo liberta. Parece que eu tirei minhas algemas, sabe? E é tão forte isso que me fez vir pra esse lugar aqui, de falar sobre isso. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se você é uma pessoa que vai ganhar muito dinheiro ou se no final o que é dar certo pra mim não necessariamente vai me dar muito dinheiro, mas vai me dar o que eu preciso, vai me dar o meu grande primário que me realiza. Mas não é esse caminho que eu vejo todo mundo traçando, não é isso. Definitivamente, assim, eu tô muito tranquila nesse momento. Talvez amanhã eu esteja desesperada, mas nesse momento eu tô leve pra caralho. Grata. Voltar a sonhar é bom pra caramba, véi. Foi isso que aconteceu comigo nessa viagem. Que eu consegui ouvir minha voz interior, eu consegui perceber que eu não andava ouvindo, né? Que a minha intuição, que foi quando meu corpo e meu espírito se encontraram de novo. E, cara, eu falo desse arrepio, que bizarro. E é isso. Tá todo mundo correndo uma maratona, mas eu só quero observar e criar. Não tô afim de correr não, bicho. Pra mim não faz sentido. Pra mim não proporciona o gozo da vida. Mais fácil perceber agora que nem era o que eu queria. Era o que eu queria querer. E talvez tenha sido feita disso minha vida. Do que eu queria querer. De fora para dentro. Como uma droga que não me sacia, vicia e intoxica. Caída nessa armadilha boba, que acreditei ser inteligente e consciente o suficiente para escapar. Toda a minha arrogância gentilmente me derrubando.
para então enxergar com humildade. Sou pequeno, fraquejo, não tenho todas as respostas. Erro, me perco, me traio. A única cura possível vem também do chão. Sentar-me nele, esperar me sentir pronta para levantar, saber começar com passos pequenos e entender que não sou maratonista, longe disso. Preciso de longas pausas em bancos de parque e preciso aceitar isso. Os atletas de performance passaram à minha frente e eu quero estar tranquila para ficar feliz por eles, escrever sobre seus feitos e escrever sobre meu sorriso em contemplar cada passante, passarinho e passo que darei ao me levantar.